Olá, este é mais um vídeo da série As Mentiras em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta. Eu me chamo Larissa, sou membro da Igreja Presbiteriana de Fortaleza e hoje nós veremos algumas mentiras em que acreditamos sobre o pecado. Serão 5 mentiras ao todo, mas antes de caminhar por cada uma delas, eu gostaria que nós nos lembrássemos de que a natureza do pecado não muda. A gente pode até tentar maquiar e disfarçar um pouco, mas pecado continua sendo pecado. O que Satanás vai tentar nos fazer é nos convencer de que Deus não é tão bom e de que o nosso pecado não é tão mau. E a gente sabe que o pecado, ele pode até trazer prazer e ele traz muitas vezes satisfação. Se não fosse assim, a gente não cometeria. Mas Hebreus 11:25 vai nos lembrar que esse prazer é momentâneo, é passageiro, enquanto as consequências do pecado são uma vida distante do Senhor, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Então, a primeira mentira que a Nancy vai abordar no livro é a de que eu posso pecar e não ser punida por isso. Se a gente for olhar para o relato de Gênesis, lá no Éden, no jardim, a gente vai ver que a ordem de Deus foi muito clara para Adão e para Eva. Ele disse que eles poderiam comer de todas as árvores, mas do fruto daquela árvore em específico eles não poderiam comer, porque no dia em que comessem daquele fruto, certamente morreriam. E aí, o que a serpente vem dizer para os nossos primeiros pais é uma afronta direta a esta verdade estabelecida pelo Senhor. E ele diz: é certo que não morrereis, contrariando frontalmente o que o Senhor havia dito. O salmista, ele vai nos dizer que o ímpio pensa que não vai haver consequências para o seu pecado. Lá em Salmo 10, eu vou ler com vocês os versículos 6, 11 e 13. Pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. No verso 11, diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto, e não verá isto nunca. E no verso 13, por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo em seu íntimo que Deus não se importa? E muitas vezes nós agimos como esse ímpio, achando que não vai vir consequência para aquilo que a gente faz. Mas também a palavra do Senhor, lá em Gálatas 6:7, nos diz: não vos enganeis, Deus não se deixa zombar. Portanto, tudo que o homem semear, isso também colherá. E Eclesiastes 12:14, porque Deus levará a juízo tudo o que foi feito e até tudo o que está oculto, quer seja bom, quer seja mal. E muitas vezes a gente pode achar que a consequência para o nosso erro, para o nosso pecado, ela não vai ser experimentada aqui na Terra. Então, a gente erra, não tem a retribuição de imediato e acha que saiu ileso. Só que o Senhor já disse na palavra dele que ele viria e julgaria toda a humanidade. Essa palavra não muda. Deus não mente. E nós teremos sim a colheita e a retribuição pelo mal que fizemos, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna no Senhor. Graças a Ele por isso. O que nós não podemos esquecer e lembrar com gratidão é de que se o Senhor retarda o seu juízo, como em 2 Pedro ele vai nos ensinar, é porque ele é longânimo e misericordioso e não quer que nenhum dos seus se perca. Antes, ele deseja que todos cheguem ao arrependimento. Então, nós devemos olhar para uma aparente ausência de consequência negativa como uma forma paciente do Senhor de nos dar chance de nos arrependermos. É Ele sendo amoroso conosco e não injusto. A segunda mentira que a Nancy traz no livro e que muitas de nós acreditam, apesar de não acreditar intelectualmente, é a de que o meu pecado não é tão mau assim. E essa é uma mentira muito perspicaz para se instalar no coração daquelas que nasceram numa igreja e que desde pequena foram ensinadas
a não roubar, a não matar. E aí, quando a gente olha para os de fora e vê pecados graves de aborto, corrupção, homicídio, a gente pensa, eu não faço isso, eu nunca faria isso. Só que a gente esquece da nossa língua ferina e crítica, que a gente difama, que a gente fofoca, que a gente mente por questões até mesmo supérfluas, como, por exemplo, dizer para alguém que atendeu o telefone, diga que não estou, porque não quer falar com aquela pessoa. E, de fato, se nós compararmos nos padrões humanos, aos olhos humanos, a nossa conduta não é tão grave quanto aquela que vemos a sociedade cometer e até mesmo exaltar, como a prática da homossexualidade ou mesmo mentiras brancas, como eles chamam. Então, o que nós temos que lembrar é que todo pecado é mau, porque todo pecado é um ato de rebelião contra o Senhor, contra o Rei do Universo. E é no contraste com a sua santidade que nós conseguimos ver a feiura do nosso pecado. Porque para os nossos olhos humanos, o nosso pecado pode não ser tão grave assim. Mas quando confrontamos com a santidade do Senhor, nós percebemos a mácula e a feiura dele. Então, minhas irmãs, a verdade que nós devemos guardar no nosso coração é de que todo pecado é uma afronta ao Senhor e, portanto, deve ser encarado com a gravidade e a seriedade que essa implicação traz. Então, a terceira mentira que a Nancy traz no seu livro é a de que Deus não pode perdoar o que eu fiz. E ela está no extremo oposto da segunda mentira que acabamos de ver. Porque ela faz e cria um fardo que não foi o Senhor quem nos deu. Ele diz que o fardo dele é leve e que o jugo é suave. E eu agora posso até estar falando com alguma irmã que antes da conversão viveu uma vida dissoluta. Mas eu quero que você saiba, minha irmã, que a verdade para nos libertar dessa mentira a gente encontra na cruz. Porque foi na cruz que o Senhor pagou pelo nosso pecado. Na cruz ele se fez pecado por nós, ele assumiu a nossa culpa. E ali ele perdoou o pecado de todos os seus eleitos. A palavra ela não mente, como a gente já aprendeu ao longo de toda a nossa vida e também foi reforçado nesses vídeos. E a verdade é que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Não é de pecado A, não é de pecado B, mas de todo pecado. E é confiantes na obra dele que nós podemos saber que fomos perdoadas. Nós não precisamos nem mesmo nos sentir perdoadas. A gente precisa aceitar o perdão que o Senhor conquistou para nós na cruz. E um ponto que eu ainda quero enfocar com mais veemência nessa terceira mentira é a que eu quero convidar as irmãs a pensarem que se eu digo que o meu pecado é tão grande que eu não posso ser perdoada, eu estou diminuindo a obra de Cristo. Eu estou dizendo que o que Cristo fez por mim não foi suficiente. E eu estou me colocando numa posição que é superior ao Senhor. E nós sabemos que essa é uma mentira. Porque o Senhor nos livra e nos liberta de todo pecado. E a quarta mentira que a Nancy traz no seu livro é a de que eu não sou totalmente responsável pelas minhas ações e reações. Se a gente for lembrar mais uma vez do que aconteceu com os nossos primeiros pais, a gente vai ver que logo depois de eles terem cometido o pecado e comido do fruto proibido, o Senhor chamou individualmente Adão e individualmente Eva. E a gente pode até pensar que a gente não acredita nessa mentira. A gente sabe da nossa responsabilidade, mas a gente incorre nela quando a gente tenta culpar as circunstâncias ou o ambiente em que vivemos, a criação que tivemos, e a gente diz, mas não foi assim que eu aprendi. Me ensinaram errado. Ou então a gente
diz, mas eu agi com ira naquele dia porque eu estava com fome, ou porque eu tinha dormido mal. E a gente sempre arranja uma desculpa, que foi o que os nossos primeiros pais fizeram. O Senhor chamou, Adão chamou Eva, e ele não fala ali com a unidade familiar, como a gente poderia pensar. Os dois já eram uma só carne. Mas não, o Senhor chama Adão e pergunta, comeste do fruto que eu disse que não era para comer? E ele vai no particular com Eva. O que você fez? Ele não pergunta para Eva o que Adão tinha feito, nem para Adão o que Eva tinha feito. Ele chama cada um para a responsabilidade. E aí a reação dos dois a gente já sabe. Adão coloca a culpa na mulher que me deste, foi a mulher que me deste, Senhor. E Eva coloca a culpa na serpente, dizendo, a serpente me enganou. A verdade é que o Senhor é onisciente, ele já sabia o que havia acontecido. De fato, a serpente havia enganado Eva. De fato, foi Eva quem ofereceu o fruto para Adão. Mas o Senhor não estava ali tentando ver o que tinha acontecido com seus detalhes. Ele estava chamando cada um à responsabilidade. O Senhor já sabia exatamente o que tinha acontecido. Nós tendemos também a colocar a culpa pelos nossos erros nas circunstâncias ou em outras pessoas. E dizemos até que foi uma reação justa a uma agressão sofrida. Mas a verdade é que, como já vimos várias vezes aqui na fala, a nossa responsabilidade é individual. A palavra também nos fala que os filhos não vão levar a culpa do pecado dos pais. Essa responsabilidade é individual. E uma outra forma de Satanás nos enganar e querer nos privar de assumir a responsabilidade pelos nossos erros é nos levando a acreditar que vamos cultivar uma culpa desnecessária. E a verdade é que, se formos parar para pensar melhor, é até bom para nós que nós possamos assumir a responsabilidade, porque assumindo a responsabilidade pelo nosso pecado, nós podemos nos arrepender diante do Senhor e alcançar perdão e misericórdia, estarmos limpas diante dele, livres da culpa. Enquanto se eu não tenho responsabilidade, se eu cometi algo por causa das circunstâncias são algo que eu não posso controlar, não posso mudar. Mas quanto ao pecado, eu posso me arrepender. Finalmente, a última mentira que vemos no livro é a de que eu não consigo caminhar com uma vitória consistente sobre o pecado. Essa mentira, a gente lembra bem do que Paulo diz lá em Romanos 7. Ele fala, que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E a gente trava essa luta diária de carne contra espírito. E cada vez que a gente cede à carne, a gente vai se tornando mais escravizado num padrão de comportamento pecaminoso. E Satanás quer nos levar a acreditar que nós nunca vamos romper esse ciclo. Por outro lado, se o Espírito atua em nós, é pelo poder dele que nós podemos vencer o pecado. A verdade é que, pelas nossas próprias forças, nós não vamos conseguir vitória. Nossa natureza é caída. Nós vamos experimentar corrupção enquanto estivermos aqui, nesse mundo. Nós não estamos livres do pecado, porque ainda não fomos glorificados. Mas a verdade é que o Senhor já conquistou a vitória sobre o pecado. E não é pelo que eu vou fazer, é pelo que o Senhor já fez por nós na cruz. Então é pelo poder do seu Espírito que nós podemos sim ser vitoriosos sobre o pecado. Nós vamos ler que o pecado não vai ter domínio sobre nós, porque nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. E essa é uma verdade maravilhosa para levarmos conosco. É pela vitória de Cristo que nós podemos ter vitória sobre o pecado. É no poder do Espírito que nós podemos superar as nossas limitações humanas. Então é confiantes nele que devemos seguir,
sabendo que Ele já conquistou a nossa vitória na cruz. Finalmente, tem uma passagem do livro que eu gostaria de ler com vocês, já está lá no finalzinho do versículo 4. Eu achei bem marcante, espero que possa edificar vocês também. A Nancy diz: não importa quão bondosa você seja, a única maneira pela qual pode ser justificada diante de Deus é pela fé em Cristo. E não importa quão grande pecadora tenha sido, a graça de Deus é suficiente para você. Minhas irmãs, essas foram algumas mentiras sobre o pecado. Sabemos que essa lista não é taxativa, ela não se esgota aqui. Vocês podem trazer mais reflexões sobre as mentiras em que acreditamos sobre o pecado. Eu quero agradecer a companhia de vocês até aqui e lembrar que na próxima semana teremos mais um vídeo. O vídeo vai ser sobre as mentiras em que acreditamos, sobre as prioridades. E deixo já o convite mais uma vez para que vocês compareçam ao nosso encontro presencial, que será no dia 16 de outubro, aqui na Igreja Presbiteriana de Fortaleza. Deus abençoe todas vocês.